Olá, meus amigos. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu queria só te falar de algo, né, que aconteceu semana passada. Eu estava escutando o Mama Stories Podcast e eu escutei. Era um episódio dividido em duas partes e eu não consegui escutar até o final porque eu fiquei muito. Eu comecei a ter uma reação física muito forte às coisas que eu estava escutando, então eu parei porque não estava me fazendo bem. Nesse episódio, Sean Escobar, ele entrevista Sterling Van Wagenen. Sterling Van Wagenen, ele era um produtor de filmes para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, incluindo aquele filme que você assiste ou assistia no templo, né? Em que Satanás vem e te ameaça que se você não cumprir todos os convênios que você fizer nos altares daquele templo naquele dia, você estará sob o poder dele. Pois é, este, entre aspas, fiel portador do sacerdócio, Sterling Van Wagenen, ele tem estado no noticiário aqui com bastante frequência ultimamente. Ele está sendo processado por abuso sexual a menores. Sean Escobar foi uma vítima deste predador sexual quando ele tinha apenas 10 anos de idade. Então, hoje ele está, eu acho que na faixa dos 30, eu não tenho certeza, ele estava entrevistando Sterling Van Wagenen. Além de ser esse predador sexual, além dele ser um produtor de filmes da igreja, ele também era professor na BYU. Aquela universidade para a qual você manda teus filhos, né? Você sonha, talvez, em mandar teus filhos como sendo um lugar confiável, a melhor universidade que teu filho poderia estar, é ou não é? Mais um que tem a aparência do bem e a máscara tá caindo. Eu quero dar um recado para dois grupos de pessoas, já que a gente está falando sobre este assunto aqui. Primeiro, eu quero dar um recado para você, membro da igreja ou não, que está sofrendo qualquer tipo de abuso, seja físico ou sexual, de qualquer membro da igreja, seja homem ou mulher, que tenha a aparência do bem, né? Se você quiser, você pode mandar a tua história para mim e eu vou ler aqui, respeitando a tua privacidade, o teu anonimato, contando somente os detalhes que você se sente à vontade em dividir, para que a gente possa acordar cada vez mais pessoas para o perigo que é esses homens e mulheres que têm a aparência do bem na igreja, em quem você confia tanto. Segundo grupo de pessoas para o qual eu quero dar um recado é você que tem a aparência do bem, né? Você frequenta a igreja todos os domingos, talvez você tenha um chamado de liderança na igreja, você frequenta o templo. A comunidade olha para você como sendo alguém digno de confiança. Eu quero te dar um recado, abre o olho. Eu vou te denunciar aqui. Eu posso não citar o teu nome, não. Mas se a vítima me permitir, eu vou citar a cidade, o estado, a estaca, talvez a ala. Eu vou fazer barulho. Eu não tenho nada a perder. Eu não tenho medo de você que está fazendo mal, se escondendo atrás de um rótulo de pessoa do bem. A tua festa vai acabar. Porque a gente vai acabar com ela. A internet está aqui para isso. E eu vou dar voz para você, vítima, que quiser dividir a tua história, que se sentir à vontade com isso, tá bom? É muito importante. Para você que acha que eu estou querendo fazer sensacionalismo aqui no meu canal, sabe o que eu acho que é sensacionalismo? É eles te convencerem de que Joseph Smith viu Deus e Jesus Cristo num bosque sagrado e que foi chamado como profeta da restauração. Joseph Smith não teve primeira visão coisíssima nenhuma. Joseph Smith era um pedófilo, um adúltero, um homem desonesto nos negócios, um homem sem escrúpulos.
Sensacionalismo é você subir no púlpito e testificar a respeito de um livro que foi escrito numas tais placas de ouro em egípcio reformado, língua essa que não existe. Placas de ouro essas que nunca foram vistas. Foram levadas para o céu por um anjo. Isso é sensacionalismo. É você fazer parte de uma igreja dessa que te vende esse sensacionalismo para você acreditar e entregar para eles teu bem, teus bens, teu tempo, teus talentos e tua energia. Falar a verdade aqui, denunciar predadores sexuais que estão infiltrados dentro da comunidade que você frequenta com boa fé, isso é obrigação social. Tá bom? Eu me sinto na obrigação moral de fazer isso. Então você, vítima de plantão, eu sei que infelizmente existem muitas por aí. Se você quiser usar o meu canal como veículo para colocar a tua história, dividir a tua história com o mundo, fica à vontade, fala só aquilo que você se sente à vontade de me contar, tá bom? E nos contar. Porque a história é tua, né? Dado o recado, abre o olho, você que tem a aparência do bem. Teu dia tá chegando, amigo ou amiga. Eu sempre escutei na igreja, inúmeras vezes, que a igreja é um grande hospital, né? E a minha interpretação dessa afirmação sempre foi bem estrita, bem pequenininha, porque era só aquilo que eu me sentia à vontade para pensar. Ou seja, que a igreja era um grande hospital no sentido de que você vai lá porque você precisa, né, se fortalecer espiritualmente, porque você não é perfeito, etc, etc. Hoje eu queria expandir um pouco mais com você este conceito, mas eu quero deixar claro que essa é a minha opinião, né? Você não precisa concordar com ela, e eu só quero cutucar o teu intelecto de novo, né? Para você começar a questionar um pouquinho, abrir um pouco a tua mente, chegar às tuas próprias conclusões, tá bom? Um hospital, ele tem aqui os pacientes, né? As pessoas que precisam de tratamento. Tem os enfermeiros, que estão aqui neste nível. Os enfermeiros são aquelas pessoas que colocam a mão na massa, que te ajudam, que te dão a medicação. Se você precisa, se você não consegue tomar banho sozinho, os enfermeiros vão te ajudar com isso, enfim. O enfermeiro cuida de você, administra a medicação que os médicos mandaram, né? Os médicos, obviamente, eles têm uma qualificação maior do que os enfermeiros. Então, você tem aqui os médicos, enfermeiros e os pacientes. Os médicos são aquelas pessoas que, pelo menos, deveriam ter conhecimento suficiente na área de saúde para cuidar de você. Tem vários especialistas, né? Especialistas em várias áreas. Então, eles vão passar para os enfermeiros todas as instruções com relação aos remédios que você precisa tomar, a dosagem, a frequência, os cuidados que você precisa para você recuperar a tua saúde. Então, esses são os médicos. Tudo bem. Você, como paciente, você confia naqueles médicos, né? Você até pergunta para que é esse remédio, o que você pode tomar para essa dor ou para esse problema. E você confia nele e segue as instruções dele. Se você não estiver satisfeita com o médico, se as coisas que ele está mandando você usar, os remédios, se o tratamento que ele está prescrevendo para você não funciona, você não troca de médico? É uma boa ideia, né? Você como paciente, você não sai lá, né, pelos quartos dos hospitais, querendo saber, criticando os outros pacientes, criticando as doenças deles, né? Você faz isso? Você se sente à vontade como paciente, você tá lá porque você precisa, você tá doente também. Você sai pelos outros quartos criticando as doenças dos outros, ou você fica na tua e cuida de você e ajuda outros pacientes se você tem condições de fazê-lo? Bom, então tá. Seguindo essa linha de raciocínio, trazendo para nossa analogia,
Dentro da igreja, nós poderíamos dizer que os pacientes são os membros, né? As pessoas que frequentam lá. Você tem as crianças, você tem os jovens, você tem recém-conversos e outras pessoas que por N motivos não têm chamado de liderança, são só membros que frequentam, né? Então, os pacientes na igreja são os membros. Os enfermeiros na igreja, eu diria que são todos aqueles que têm chamado de liderança a nível local. Presidentes, né, de quóruns, de sociedade de socorro, moças, bispo, liderança local. Os médicos são as autoridades gerais, a partir do quórum dos 70 para cima, né? Presidência diária, quórum dos 70 para cima, eles são os médicos, eu diria. Você pode colocar presidente de missão também nessa mesma categoria. A liderança local, ela vai passar para você tudo que vem dos médicos, tudo que vem das autoridades gerais, seja lá o que for. Eles só seguem instruções. E eles fazem aquilo que é exigido que eles façam na tua ala, na tua estaca, tá bom? Bom, assim como você... Eles não vão questionar, tá? O enfermeiro não vai questionar o médico no hospital, né? Ai, tem certeza que esse remédio vai ser bom? Eu acho que não, hein? Precisa ser outro remédio. Não pode, né? Ele vai perder o emprego dele, ou não é? A liderança local é a mesma coisa. O bispo não pode questionar, nem o presidente da estaca pode questionar o que vem da presidência diária, o que vem das autoridades gerais. Eles têm que fazer o que os grandões dizem que eles têm que fazer. É assim que funciona. Você, como paciente, talvez você não se sinta muito confortável com algumas medicações. Talvez elas não estejam funcionando muito bem para você. Talvez você veja coisas na tua ala ou na tua estaca que você questiona na tua cabecinha, porque não pode falar, né? Não, senão você já é taxado de revoltado, sem o espírito e por aí vai. Então você não questiona, mas você pensa, né? Você não gosta daquilo, não se sente confortável com aquilo. Mas você fica ali, você não troca de médico, né? Eu volto já na sequência.